Bíblia. Estourou uma bola sozinha. Estava fechada. Desceu dali. Estava caindo lá no chão. Bendito sejas tu, eterno dos exércitos. Estamos aqui reunidos nesse alcair da tarde, adentrando para o 14º dia do segundo mês do Criador, mês de Iá, 5.998 anos do calendário do Criador. Hoje também são 21 de abril de 2024, do calendário da Nova Era. Também hoje são 12 de Chaval, 1445 anos, do calendário dos muçulmanos. Hoje nós vamos comentar a 28ª porção semanal da Sefer Torah, Parashá Metzorah, uma Parashá do Eterno que ela encontra-se no livro de Vaikra, Levítico 14:1 a Levítico 15:33. Uma Parashá magnífica do Eterno que fala da lepra e fala também da impureza do homem e da mulher. Nós vamos tratar, desses dois capítulos. São capítulos fundamentais da nossa consciência de relatividades humanas, relatividades com as coisas do Criador e principalmente com a natureza humana, com nós mesmos. Então é uma paraxá que trata da nossa alma, do nosso ego, do nosso âmago, do nosso ser e também da nossa relatividade com o nosso próximo, o nosso homem, a nossa mulher, tudo aquilo que eleva a justiça, que eleva a bondade. São dois capítulos fundamentais. Também temos o Terrelim, que é uma purificação da nossa alma, da nossa carne, que é o Terrelim 68. Nós vamos tratar dele. Lembrando também que hoje comemora-se, há 30 dias atrás, foi Pessá, a festa da passagem do povo do Criador, que saiu da consciência idólatra, que saiu do aprisionamento energético dos inimigos espirituais, que saiu da consciência narcisista, gaslight, um processo de relacionamento abusivos. Então, há 30 dias atrás, congregação, nós comemoramos Pessá. E o Eu Todo-Poderoso, ele entende-se que essa saída da consciência pagã, essa saída de dependência da nossa alma por alguém ou por algo, é muito importante para a estada da nossa consciência ao Eterno. Então, o que o Eterno fez? Ele abriu no livro de Números, em Bamidbar 9, uma proposta de uma segunda Páscoa. A gente colocou aqui no nosso quadro 2 Pessá, Então hoje é dia 14 de Iá, do segundo mês do Criador, que comemora-se a Páscoa mais uma vez, para quem não pôde fazer a primeira Páscoa. A Bíblia, o Eterno, tem 2 Páscoas. Tem a Páscoa que tem que ser feita, e para pessoas que estão leprosas, doentes, houve problemas, situações que não pôde, o Eterno dá uma chance 30 dias após. E há 4 domingos atrás, nós comemoramos Pessah aqui. E hoje nós vamos comemorar a saída nossa dessa energia abusiva do Egito. O Egito, por si só, é um país
é um estado de pessoas que não vibram a Kadashi, a santificação com o Eterno. Então, às vezes, a gente olha a Bíblia e a Bíblia coloca-se indicativos, apontamentos. Aí uma pessoa sem estudo vai dizer, sem estudo espiritual, vai dizer, ué, o Eterno está acusando os egípcios? Ele não é amor, por que ele está fazendo acepções de pessoas? Porque existe gente assim, né, irmão Paulo? Não tem entendimento, aí coloca a Bíblia contra a própria Bíblia, ou contra uma linha de raciocínio kadosh. Quando o Eterno aponta algo na Bíblia, quando ele faz indicativos, é como exemplo, tá, de algo que foi errôneo ali, algo que está num estado pervertido. Por isso o Eterno disse no livro de Iov, de Jó, que quem poderia mudar o etíope? O etíope é muito preto, né? Então não é porque o Eterno está chamando ele de negro ou que o Eterno é preconceituoso. E ele disse, quem poderá mudar o leopardo? Porque a onça é toda manchada. Então o Egito, para a consciência do Eterno, não é que o Eterno não ama o Egito ou é algo muito maligno. Mas o Egito é um estado probatório dele mesmo, claro, que converte a bênção em maldição porque eles são narcisistas. O faraó tem uma consciência maligna, pervertida e narcisista. Então, quando o cabeça da nação erra, há um indicativo de todos e dizem... Fernandinho Beiramar, ele é um traficante perigoso, né? Então, há uma indicação. Os olhos do mundo é o Eterno. Vai dizer que ali não presta, vai dizer que Tieta é terrível, vai dizer que fulano não presta, vai dizer que Lula é ladrão, né? Então, é nesse sentido que o Eterno aponta, traz indicação àquele estado ali, pelo erro. Mas não que o Eterno não ama o Egito. O Eterno tem a vontade de conceder santificação a todos. Mas ele ama a pessoa que vibra santificação. E nós aqui, nós vibramos techuvá. Techuvá é voltar para o Criador, vontade de cumprir lei, vontade de se estabelecer no certo. Nossas almas têm essa vontade. Então, hoje comemora-se a segunda Pessá, não é Páscoa. A gente fala na linguagem Páscoa porque o mundo inteiro aprendeu com a Igreja Católica essa palavra Páscoa. Coelho, chocolate, e tem que dar dinheiro, tem que dar presente para você ser feliz. Isso é religião católica, é paganismo, é algo que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Então hoje é 14 de Iyar, tá bom? Nós seguimos a calibração energética, espiritual e verdadeira do Eterno, conforme Bíblia, tá? Nós não seguimos o judaísmo sionista, né, aquele atual de Israel, nem os que estão despertos por aqui, e nem muito menos cristianismo. Porque no cristianismo, a Páscoa já passou. E eles nem sabem que existe hoje a segunda Páscoa. Não lê Bíblia, né? E o sionismo está acoplado à regência de Hilel, à regência de Alexandre e de Júlio César. Foi um tratado da Igreja Romana com Israel para mudar o calendário e as estações. Então, Israel vai comemorar a Pessá amanhã à noite, tá? Mas o caráter que Israel comemora esse Pessá é um calendário que vai trazer o caráter
da questão de uma nova era, né? Então, essa Pessah, ela está dentro do calendário de Hillel e dentro do calendário de Alexandre o Grande e Júlio César. Então, eles estão nessa linhagem. Na contagem dele está em 5.784 anos. Mas na calibração do Criador, do dia que ele formou o mundo até os dias de hoje, hoje é 5.998 anos, tá bom? E a gente fez a Pessah no domingo à noite, há 4 domingos atrás. Entramos na lua nova logo há 1 semana e meia atrás, a gente entendeu isso, mas hoje é um dia especial para a nossa mudança. Hoje a gente vai tratar de uma mudança energética, tá? Da nossa mente, da nossa forma de compreensão, para que a gente saia do sistema egípcio. É um sistema, irmã Joana, que é uma grande ilusão viver no padrão desse mundo, tá bom? O padrão desse mundo hoje é um padrão que causa lepra, causa Metsorá, né? É um padrão que está fora da santificação com o Criador. Fique bem claro sobre isso. E as pessoas sinceras das nações e o povo da Teshuvá vai buscar a realidade do Eterno, vai buscar a verdade, né? E não vai ir pela maioria do grande mar, né, que a gente vê por aí. Eu estou nessa peleja desde 2013, pelejando para entender o Shabat certo e como agir as coisas certas. Quem sabe, irmã Maria, da verdade, quer cobrar, é arrogante e esconde a verdade do povo, conforme fizeram isso esses anos todos. E é muito difícil, irmã Maria e irmã Tânia, você encontrar almas que aplicam a Torá como ela é e passa a verdade sem querer nada em troca. É muito difícil. Eu consegui um bem com Menocalisha, sem cobrar nada, o pastor de Israel, ele mora lá, e ele prega em hebraico e em inglês. E ele tem um tradutor do lado que o tradutor fala em português para a gente entender. Eu aprendi Torá com Menocalisha pelo YouTube, desde 2010 assistindo ele. Depois dele eu fui para Marcos Andrade Abrão, que está em Israel, está terminando o curso de rabino, e aprendi com Felipe Pimentel, que é um baiano que mora ali em Feira de Santana, e ele me ensinou o hebraico, sem cobrar nada, né? Esses 3 homens me ajudaram muito. E agora o irmão Eduardo Silva Teixeira, ele está me ajudando, e a todos nós aqui, a entender o Shabat certo, para a gente não sair da posição do Kadosh do Criador. Porque hoje existem vários santos, abre aspas e fecha aspas. Existem vários Israel, existem vários sacerdotes, mas a grande maioria quer dinheiro e quer status e quer alimentar o seu ego para dizer que eu sei tudo, eu posso tudo, fui eu que inventei, fui eu quem fiz, eu sou sábio e tem que passar por mim, tem que me pagar para ser do eterno, né? Então, esse tipo de manifestação são manifestações de lepra, de Metsorá, que não tem nada a ver conosco aqui. Essa congregação aqui é maravilhosa, é doce, tem pouca gente, mas são pessoas que não têm a lepra. Isso é muito importante. Não existe a tinha, né? Não tem a tinha e nem tem a lepra. Isso é fundamental. Eu já tive a oportunidade de passar por algumas comunidades, só de passagem,
e só um dia ali dentro você já se sente mal, porque a quantidade de leprosos são muitos. É bico, é atiçado, é arrogância, é o eu querer, é uma série de situações terríveis, que são leprosos que não têm condições nenhuma de agir na questão de santificação. Então, hoje, nós vamos tratar de Terrelim 68, vamos tratar também da questão da Pessá também. Ficamos de fazer aqui um jantar, a irmã Eunice estava preparando para a gente comemorar a Pessá. E eu saí daqui agora quase 4 horas da tarde, daqui, né? Preparando as coisas e tal. Fui lá no terreno, passei em frente à casa da irmã Maria hoje. Fomos lá no terreno, eu e o irmão Valdo, o neto dele, o Wesley, levou a gente lá no terreno para ver. Nós passamos de carro lá. Eu fui para ver porque a qualquer momento vai chegar material lá para a formação da congregação. A qualquer momento. E aqui já está preparado para a gente receber a nossa festa de Pessá. Ela é o dia 22, tá bom? A festa de Pessá, mas nós vamos fazer o ritual hoje. Né? E, infelizmente, eu não sei o que aconteceu com a minha TIM. Eu botei crédito ontem à noite, antes de ontem, e já não tem crédito e também aqui nessa região não pega TIM. Mas eu sou calmo e tranquilo, o que esses contrapontos e contrapartidas está na mão do Criador, não precisamos ficar preocupados, nem apavorados. Bom, vamos abrir agora em Terrelim 68. Vamos lá? Terrelim 68. Nós vamos tratar da nossa consciência de purificação. Esse terrelim é muito grande, ele tem 35 passuques, tá? Vai falar aqui da questão da gente se elevar para vencer os inimigos. Muito bem. É fundamental a gente ter emuná. Emuná, fé, acreditar no Criador e viver cada dia o seu dia com emuná, tá bom? Praticar. A prática, irmã Joana, irmã Tânia, irmã Maria, é fundamental para a gente se elevar na palavra, para a gente se purificar, ter proteção espiritual do Criador, tá bom? Então, é fundamental a prática da nossa emuná, da nossa fé ao Criador. Muito bem, aqui diz: levanta-se, Eterno, sejam dispersos os seus inimigos, fujam de diante dele os que te odeiam. Como é impelida a fumaça, assim tu os impeles, como a cera se derrete diante do fogo. Assim perecem os ímpios diante do Eterno. Mas alegrem-se os justos, que se regozijam na presença do Eterno e se encham de júbilo. Cantai ao Eterno, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Iá. Exultai diante dele. Até aqui. Então nós vamos agora fazer a purificação da nossa alma com o Aleph, o Bet, o Gimel e o Dalet. São os 4 passuques de início aí para a purificação. Então, o levantar do Eterno é a gente ter a consciência que o Eterno está acima, tá, irmã Tânia, de tudo que ocorre ao nosso redor e dentro de nós, tá bom? E quando a gente compreende isso, os inimigos que afrontam a nossa elevação espiritual ficam dispersos, né? Eles ficam dispersos ou dispersas porque você se elevou a tal tamanho
Exemplo, irmã Maria, fundamental sobre essa fala. Que exemplo, irmão Cláudio, o irmão pode dar sobre levantar para que os inimigos sejam despertos? O que é isso? Vou tomar água e já volto. Toma uma aguinha aqui rápido. Já volto para a gente purificar a nossa carne e nossa alma. Parou a taxa, não vou repreender. Qual é o exemplo? Shiur. Shiur em hebraico é estudar. Estudo. Quando você estuda, seja lá o que for, Bíblia, culinária, formas para hidratar o cabelo, a nossa pele, né? Qualquer tipo de entendimento, você se eleva, você consegue atingir uma determinada grandeza. E isto faz com que aquilo que impedia de você ganhar mais e ter mais sabedoria, será desperto. Como, por exemplo, eu estou buscando santificação desde 2011. Eu estou nessa situação. Eu louvo ao Criador por erros de pessoas. Eu tinha visto aquele anjo no Rio de Janeiro no dia 30 de junho de 2011. E eu já estava no mecanismo de fé desde janeiro, buscando ao Criador e com jejum. E no mês de agosto, eu vi o meu primeiro erro. Meu não, que estava lá na congregação, lá no bairro da Aroeira. Né? Eu vi o meu pastor com amante. Aí o que eu fiz? Eu desisti? Eu acho que ela chegou aí. Tenho certeza não. Eu desisti? Não, não desisti. Eu dobrei o jejum e eu passei a ir para monte, a vir aqui para o Monte da Ajuda à noite, a agir, determinar, e passei a buscar essa sabedoria, para me ter entendimento de como eu ia fazer para me sair daquele altar que estava impuro. Muito bem. Então a gente conseguiu, eu consegui ter um shiur, um estudo, um entendimento e conseguir. Menina, ele viu que eu comecei tarde. Shalom. A Yasmin me ligou, como é que eu tava lá, eu tava chegando aqui já. Não se preocupe. Bem. Shalom, irmã. Shalom. 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 Muito bem. Tem mais alguma coisa pra pegar? Tem. Vamos que tá com o meu. Muito bem. Já a gente retoma aqui a fala. Muito bem. Exato. Então, a irresiliência da inimizade com a Kadashim. Shalom. Fique à vontade com a santificação. Então, a irresiliência ela ocorre
quando a alma não vibra santificação, tá bom? Então, quando você vibra santificação, logo você se eleva. Elevando-se, irmã Tânia, você e eu, todos nós, consigamos dispersar os inimigos que afrontam a nossa capacidade de se elevar. Então, ocorreu comigo naquela época, em 2011, e eu busquei em estudos, para mim não ficar inflamada a minha alma com aqueles eventos que eu vi terríveis lá naquele lugar. E pedi ao Eterno para me mover dali, que ali não me pertencia. E assim é hoje, nesse momento. Esse Aleph aqui diz que hoje é o dia de nós se elevarmos ao Eterno para nós conseguirmos encontrar com o Eterno lá no deserto, no Midbar. Porque se a gente não se elevar, nós não vamos conseguir vencer a inimizade, a falta de santificação. Versículo 2. Como é impelida a fumaça, assim tu os impeles. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante do Eterno. A impiedade é um caráter de falta de shiur, falta de estudo, falta de entendimento para entender que a palavra do Eterno é a nossa fuga, é o nosso refúgio, é a nossa ponte, é a nossa alma, a palavra do Eterno. É um carro, é um veículo, é um estado de proeza que faz com que a gente se eleve. E quando nós não entremos nisso, é como um fogo que derretem os ímpios, a impiedade, diante da realidade. Tem vários exemplos com relação a isso, tá? Do Passuque 2, de muitas pessoas estarem sendo desmanchados literalmente diante do Criador pela impiedade. Exemplos, irmã Tânia? A esposa de Belo é um exemplo, a impiedade, né? Foi como cera derreteu. E ele também, que os dois são ímpios, né? Não segue Torá, vai passar dificuldades, né? Shalom, irmão. Já chegaram aqui, irmão. Tá tudo bem. Muito bem. O Passuque 3. Mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença do Eterno e se encham de júbilo. Nós ontem falamos um pouco da palavra júbilo, né? E nós sabemos que o jubileu nosso é o que, irmã Tânia? O que é o jubileu da mulher judia, da mulher hebreia, do homem hebreu? É a letra 50, a letra Num. É o Deuteronômio 15, é o ano da remissão, é o ano do julgamento, o ano que nós vamos receber o que eu plantei. Esse ano agora eu recebi o jubileu do Eterno, mas de forma positiva. Eu recebi 50 anos de idade. Então, o estado de saúde que eu tenho hoje, o estado emocional hoje, o estado de sacerdotal que eu tenho hoje, foi o que eu plantei lá do 0 ano até os 49. Então, é o estado jubileu meu. Então, esse período agora, até em dezembro agora, eu estou no estado de receber tudo que eu plantei de criança até os dias atuais. Um exemplo, né, sobre isso. Deixa-me ver. E a gente vai receber com canto, né, esse júbilo que eu plantei. Eu estou dando exemplo de mim, são vários tipos,
mas é para todos entenderem. Então, eu sempre me dediquei à música clássica, sempre me dediquei a coisas de culturas, né? Sempre me dediquei à família, né? Eu casei numa idade muito cedo, então eu vou receber agora o que eu plantei há 0 anos atrás. Tudo que eu plantei lá atrás, eu vou colher esse ano, né? E ano que vem também. É o ano do meu jubileu, fiz 50 anos. Então, tudo que eu fiz de mal ou de bem, eu vou colher agora. Eu vou cantar com júbilo, na presença do Criador, as pessoas justas. Irmã Tânia, o que é uma pessoa justa? É a pessoa que usa as suas duas mãos. Sua mão da bondade direita, sua mão severa de justiça, que é a esquerda. Então, quando você usa suas duas mãos de forma igual, chama-se pessoa justa. Quantas pessoas têm duas pernas normais, tem a direita de bondade, tem a esquerda de justiça. O primeiro passo é a direita de bondade e a segunda perna de justiça. Mas, emocionalmente, a perna é maior do que a outra. Não é, irmã Maria? As duas têm o mesmo tamanho. As duas são iguais. Mas, às vezes, uma é daqui em Campos de comprimento e a outra é minguinha, né? Não tem nem 30 centímetros. O espírito aprova-se, ele eleva-se, ele faz assim. O lado espiritual dessa pessoa é uma perna que avança demais pela sua bondade e faz todo o corpo errar. Ou a bondade é encolhida demais e a de justiça impõe muito a perna esquerda, né, irmão? E causa uma dor, causa sofrilanut, em hebraico é sofrimento, causa sangue e às vezes que o Eterno nos livre e guarde até a morte. Porque essa alma, ela tem um corpo bom, perfeito. As duas pernas têm o mesmo equilíbrio. Mas espiritualmente, a outra perna acho que tem um comprimento daqui em São Paulo, né? De comprimento. É uma alma rebelde que impele a justiça do Criador e quer fazer fora do padrão. Fique à vontade, irmã, shalom. Shalom, irmã, a todos. Fiquem em shalom, tá tudo em shalom, tá bom, minha querida? Que o Eterno abençoe vocês, a mim também. Estamos fazendo um comentário aqui do Salmo 68, tá bom? Quero agradecer ao Espírito Santo do Eterno por essa oportunidade de a gente, com os olhos carnais, ver essa festa de Páscoa. Agradecer irmã Eunice, que se desdobrou o dia todo hoje para fazer os quitutes, a alimentação da festa da Páscoa para a congregação. Que Adonai abençoe a irmã espiritual, física. Agradecemos pelo seu desdobramento, a boa vontade em fazer, né? Não mediu esforços, lutou o dia todo por isso e chegou no momento certo. A nossa congregação não é julgadora de nada. Toda a energia, nós estamos falando de pernas aqui, espirituais. Esse foi o momento da irmã Eunice, o Eterno sabe disso, da irmã também. O nosso, da minha, da Tânia, chegamos aqui às 18 horas, né? Certinho. A irmã Maria e Joana chegou bem mais cedo, né? Junto com o irmão Valdo também. E a proposta do Eterno é somar amor. Cada um tem a sua bagagem de amor ao Eterno. E não é por isso que existem erros. Não. Diante do Eterno, irmã, não existem erros. O erro está
na calibração da nossa emuná, do nosso entendimento, irmã Tânia. Como eu te falei, as pernas, tem gente que tem uma perna comprida daqui em São Paulo de comprimento, né? Já outros têm uma perna esquerda muito grande, que vai daqui no Rio Grande do Sul, de comprimento. Então, é uma dosagem. O justo, a pessoa justa, ela vibra na presença do Eterno e alegra-se sim. Baruch Hashem. 4. Cantai ao Eterno louvores do seu nome. Louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Yah. Exultai diante dele. A nossa exultação não pode ser no âmago do Cláudio, na personalidade do ego de Cláudio. Não. A exaltação da nossa vivência, Tânia, é ao Criador. Sabia? Tudo que você faz é voltado e é bendito ao Criador. Não é o seu ego. Você não se arrumou para ficar linda, para você se sentir bela. Você se arrumou, está bonita, cheirosa, para adorar ao Eterno. Tá? Num processo de determinismo. Tá bom? A sua meta é determinismo. Nós temos duas mãos. A mão direita é relatividade. É uma mão feminina. A mão esquerda é uma mão masculina. É o absolutismo. A soma das duas é o fim do mundo. É o fim das coisas. É o apocalipse. É o determinismo. É a determinação do ômega. Tá bom? A determinação do fim de todas as coisas é o amor ao Criador. Então, quando nós fazemos do início ao fim tudo de forma coerente e correta, o final das ações é o amor ao Criador. Exultar ao Eterno, não a nós. Porque o nosso ego é probatório. Eu não tenho 13 anos, não tenho 49 anos mais, né? Então, aqui é um estado, irmã, emocional e probatório de elevação. Nós se elevamos na palavra e na prática, para a gente aderir santificação. Não existe, irmã Joana, inércia para ter fé ao Eterno. A fé de ontem foi uma dosagem, mas a fé desta noite é muito maior. Então, se você praticar a fé ao Criador, você vai ter uma grandeza e vai exultar o poder do Eterno sobre ti. Baruch Hashem. Amém? Amém. Versículo 5. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é o Eterno na sua Kadosh, morada. Eu queria se perguntar à congregação, versículo 5, tá? Pai de órfãos, juiz de viúvas, é o Eterno na sua Kadosh, santa morada. Eu queria perguntar à congregação, o Eterno é pai de pessoas que não têm um amparo da parte do pai paterno, né? E nem da mãe. Viúvas também, né? Por que existem órfãos, órfãs? Por que existem pessoas viúvas e viúvos, irmã Maria? Poderia responder? Por que existe, irmã Tânia? Órfãs, órfãos, viúvas, viúvos. Mas o Eterno é pai dessas pessoas e ampara quando essas pessoas estão na sua santa morada. Por que isso? Por que o Eterno é pai e por que existem esse tipo de pessoas que estão com esse tipo de personalidade tremenda, né? Que tanto fadiga a gente. A gente que não nós já estamos fadigadas. Imagine quem é viúva, né? Imagine quem é órfão, não tem mãe, não tem pai mais. Então, o que é isso? Bom, sabemos que a calibração do Criador é justa.
E sabemos que nossos pais, eles não têm uma ciência exata de santificação. Adão e Eva não teve, né? Cã e sua esposa também, Shem e sua esposa, Yafé e sua esposa, e não seria diferente o seu pai e sua mãe. Todos têm defeitos na alma, isso que o Eterno está tratando. E alguns vão ser cobrados com a punição de careta. A punição de careta é a punição de cortada ou cortada. Então, o caráter de careta, isso ocorre pelo fato de uma consoante da Bíblia aqui, uma letra de consoante, ter sido encostada na outra. Isso forma-se na vida da pessoa o determinismo do carete. E é terrível isso. Mas, irmão Cláudio, o Eterno não é bom? Sim, por isso mesmo. O Eterno é justo. Então, se eu, que o Eterno me livre a todos nós disso, cometer um delito aqui no bairro, ou aonde eu estiver, amanhã cedo ou mais tarde, eu vou receber a punição, porque eu encostei uma consoante na outra. Eu não obedeci a outra alma. E o Eterno não gosta que nós encostamos a nossa personalidade, o nosso juízo em uma outra pessoa. Eu tenho que respeitar a dona dessa casa aqui. Eu tenho que respeitar o santo dos santos aqui. Aqui eu não posso falar de política, da minha vida pessoal, malhar alguém. Aqui é o kadosh dos kadosh. Se eu usar o púlpito para falar da minha pessoa ou para agir de má fé, eu vou encostar a minha consoante, que são as letras que eu falo, com a que eu estou malhando, e o Eterno vai me dar a punição de carete, cortado. E a punição de carete tem várias formas. Pode ser perder um emprego, um braço, uma perna, perder a vibração de amar, não exalar mais o amor, ninguém encosta em você mais, ou perder 2 filhos, ou aconteceu como Jó, perde tudo, mulher só não perdeu a esposa. Então são punições de careta que ocorrem. Por isso existem viúvas, por isso existem órfãos. Mas não é por isso que elas ou eles não estão desamparados. O ave, que é o pai, é com essas pessoas, apesar de elas não terem mamãe nem papai. Então a gente tem que respeitar a santificação dessas pessoas que não têm mais a mamãe, não tem mais o papai, não tem mais um irmão, ok? Porque o Eterno não aceita nós desrespeitarmos as consoantes. Se um parush, naquele período e nos dias atuais, eles são responsáveis pela Torá, pela Bíblia inteira. Se eles escreverem a Bíblia e encostar uma letra na outra, eles morriam torrados na hora. Porque é proibido encostar uma letra na outra para formar uma Bíblia. Assim é a sua relatividade na sociedade. A sociedade, você tem que respeitar o limite de cada um. Da sua menina, do seu filho, da sua sogra, da sua vizinha. Respeitar o limite energético de cada um. É isso que o Salmo 68 está tratando aqui. E por isso que o Eterno removeu o seu povo das mãos do faraó. Porque ele não respeitava a energia, a pulsação, o amor das pessoas ali. O Eterno removeu. Hoje é diferente, irmão Paulo? Não. Hoje o governo faz da mesma forma. O governo hoje não respeita o seu amor ao Eterno e nem a você mesmo. Ele pune você com impostos no seu cartão do banco. Ele pune você nos impostos da alimentação. Ele coloca alimentos industrializados com veneno para a população pobre falecer, para limpar a terra.
O governo não vê você como pessoa, como gente. O governo vê você como números. Então, por isso, o Eterno vai remover, mais uma vez, o povo dele dessa consciência aqui das nações. Fique bem claro sobre isso. Baruch Hashem? Amém? Então, vamos prosseguindo. 6. O Eterno faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar. Mas os rebeldes habitam em terra árida. Então, por que o Eterno concede uma consciência de que ele está em família, ainda que ele esteja só? Como nós, né? Nós aqui somos uma família que vibra o Eterno. Somos poucos, mas a gente se sente revigorada, a gente se sente protegida, a gente se sente valorizada aqui porque o Eterno está presente nessa consciência aqui. Então, por isso, a gente se sente como se nós estivéssemos numa grande família. Assim também, liberta os presos, né? Porque o que é prisão? Prisão é uma consciência de codependência ou de dependência. Então, a prisão é aquilo que eu acho que eu preciso de alguém para que eu possa aprender Torá, né? Eu preciso de algo para que eu possa me elevar. E não é assim. Quando você tem entendimento da Torá, você se liberta e não passa a ser mais uma alma presa. Eu não fiz faculdade para me aprender a Torá, o hebraico. O Espírito do Eterno me impulsionou, me colocou um poder forte que eu consegui ter força de vontade para querer estudar e entender. E isso faz com que esse ser faz prosperar. Prosperidade é o que, irmão Walter? É dinheiro? É dólar? É cartão de crédito? Não. Prosperidade está na canção de quem? Do irmão Moisés, no capítulo 32 de Deuteronômio. Prosperidade do povo do Eterno é os mandamentos da Torá. Isso é a prosperidade nossa. Quando a gente traz isso na prática, forma-se mundos de prosperidade. Porque não adianta ser como Belo e Graciene, com toda a prosperidade física, mas o amor do Eterno não tem. E agora? Os dois. Era para ter, né? Porque o povo tem uma consciência que ar-condicionado, geladeira de 20 mil reais de 2 portas, abrindo para fora, é prosperidade. E não é. Prosperidade é a prática da Torá. A prática da Torá está em Salmo 9, está em Deuteronômio 32, está aqui diante dos nossos olhos no capítulo, no Passuque 6 da raiz, que é a raiz da mão direita de bondade do 68. Então, o número 6 é a raiz da mulher, do terrelinho aqui do lado feminino, da consciência divina. Prosperidade é a sua criação com a Torá. Não é os bens que te faz prosperar. É você que faz o dinheiro, não é o dinheiro que faz você. Sou eu quem pratico e ele vibra e vem nos meus pés ou nas minhas mãos. Não é o dinheiro que me faz, sou eu que faço o dinheiro. Isso é a prosperidade do Criador. Volto a dizer, Graciene Belo, hoje Belo queria me ser, entrar aqui e sair lá nos pés, e não tem poder para isso, porque não é feliz. Então não adianta ter miúra, o que for, mas não vibra a verdade. Então vai ser infeliz. Porque dinheiro não traz felicidade para ninguém, nunca trouxe. Né? Vamos lá. 7. 7. Ó Eterno, quando saís à frente do teu povo, quando caminhavas pelo deserto,
A terra se abalava, os céus gotejavam perante a face do Eterno. O próprio Sinai tremeu na presença do Eterno de Israel. Aonde é o nosso Sinai? O nosso Sinai é a nossa vibração e entendimento da Torá. Tá? De toda a Bíblia, né? Não só da Torá. E isso faz a gente tremer, né? Porque e não pode isso. Não pode aquilo. Nossa! E tem que ficar assim. Tem que botar isso. E faz a gente vibrar que não é do jeito que a gente quer. Não é na moldura da sociedade atual. Então, o Eterno se faz até o Sinai tremer, mas é a nossa consciência de subida para entendimento da Torá. 8. 9. Tu, Eterno, mandaste copiosa chuva, restauraste a tua herança quando estava cansada. Então, as bênçãos vêm como, irmã Tânia? Através de uma chuva. É através do orvalho, tá, irmã Tânia? Que vem a bênção. É uma chuva serôndia. A bênção do Criador é pela prática da Torá e por chuva serôndia. Não é um dilúvio, eu quero de qualquer maneira, né? Ele aplica, não, vai ser hoje essa... Não é assim. É por chuva, gotejante, passo a passo, a gente vai adquirindo a bênção do Criador. Muito bem. Nele habitava o teu rebanho, da tua bondade. Ó Eterno, proveste o pobre. Acabei de falar. 11. O Eterno proclama a palavra. Grande é a companhia dos que anunciam as boas novas. 12. Reis de exércitos fogem. Sim, fogem. As mulheres em casa repartem os despojos. Isso ocorre nos dias atuais, né? Porque a energia do Eterno é muito forte. Nós sabemos disso. Então, conviver na santificação com o Eterno é algo tremendo. Nós aprendemos lá quando a gente era criança que o inferno é muito quente, que lá queimava a noite e dia, não é assim que nós aprendemos? Mas não é por aí. É o oposto. Viver na luz do Eterno é super quente e não como um inferno. Então, quando a gente se eleva na palavra, a gente se torna luz. E a luz é mega quente. E no caráter de Kairos, que a gente já está entrando nele, no relógio atemporal do Eterno, nós vamos ser uma veste de luz, que vamos estar próximo a essa luz super quente, e nós não vamos se queimar. E já o Guerrenan, que é o inferno, é super frio. É ao contrário do que nós aprendemos. Essa é a grande realidade. Então, o Criador, ele traz esse despojo que as mulheres repartem, os reis fogem, né? Porque há uma contrapartida com a Torá. Então, por isso é essa perversão de valores. O irmão Valdo viu na televisão, vocês viram. Gente, da onde já se viu? Aqui é clássico aqui. A mulher de Belo com um homem agarrado nas costas dela, dentro de uma academia, isso não existe. Como é que uma mulher vai ficar casada? Tá ali, isso não existe, cara. Então mudou o conceito total da regência da Torá. Isso é falta de lei da Torá, lei de Moisés. Isso não existe. Não tem como. Ele criou cobra, sarna para se coçar. Isso, ele permitiu isso. Foi ele que permitiu, né? Ela não é culpada. Isso não existe. Não pode acontecer isso. Está fora do padrão divino. Adonai não trabalha com justiça. Eu não posso botar fogo no Salmo 92. Salmo 92, o último versículo. O Eterno não dá lugar à injustiça. Não tem como, isso não existe. Então, esse passuque aqui, que as mulheres, cadê você? Ela
É o 12. Em casa repartem os despojos. É um rei covarde que foi passivo e permitiu tal façanha. E esse rei que tem dentro de você aí, você deve honrar o teu pai, o seu lado masculino, não deve deixar essa bondade aí vã assumir a todo custo. Você não pode fazer isso. Você tem que acender o seu rei que está aí e impor que aqui não é não. Porque se você deixar tudo frouxo, como Ananias e Safira, como esse rei Ezequias, que era galanteador e garganta, né? Ganhou 15 anos, mas no final foi pior, porque falou que na casa do Eterno tinha bacias de ouro e Nabucodonosor foi lá e tomou tudo dele e depois arrancou os olhos dele com o bico da espada, né? Porque falou demais. Então, nós temos um rei que temos que agir aonde disser que não, é não. E sim, é sim. Porque a mulher é bonita? É. Ela gosta de se sentir valorizada? Sim. É bom? Ótimo. Mas a mulher tem que valorizar o lado masculino seu que existe. Assim como eu estou valorizando o lado mais feminino meu. Então, se você não valorizar o rei que existe em você, ele vai fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Eles vão fugir. Ele confirma aqui, ó. Sim, foge 2 vezes. Incrível. Então vai fugir a alma animal dele. Olha que situação. Você não vai respeitar você mesmo e o seu lado feminino vai repartir os despojos. Todo o valor e bem, como aconteceu com o Graciane, vai ser dividido para gregos e troianos. Porque ela anulou o lado paternal dela, ela não respeitou o pai dela, nem o Todo-Poderoso, nem todo o lado masculino dela. Por isso, ela está passando esse vexame aí. Né? E ele mais ainda, porque ele fugiu 2 vezes daqui, né? Eu boto sempre exemplos das nações para a gente elucidar e tirar essa metsorá, essa coisa de que tudo pode, tudo está certo, tudo deixa para lá, tudo é vista grossa. Não. Se tiver mau exemplo, nós vamos falar aqui sim. Eu preciso desses exemplos para a gente não cair nesse poço. Né, irmão Val? Até que nós temos que falar. Versículo é versículo. Fulano ali, ó. Beltrano, tá vendo? Ele não quer Torá, mas olha lá. Beltrano, olha o que aconteceu aqui. Cicrano, a gente amostra para entender que a Torá existe. Que se eu não respeitá-la, a vítima será eu, não o Eterno. O Eterno é excelso. O Eterno não vai vir aqui na terra e bater papo com você. O Eterno é o Todo-Poderoso, está acima dos céus. Ele colocou as letras para a gente não ficar cega, né? Para tatear e a gente saber como andar aqui na terra. Mas ele não vai vir aqui te dar banho. Vai, irmão Val? Ele não vai fazer isso. Ele vai te trazer uma condicional para você se purificar, para não errar. Como esses exemplos desse casal aí que aparece na Globo todos os dias. Mas é pelo pão da vergonha, não é por mérito. O que é pão da vergonha? É a pessoa que tem uma coisa, mas roubada, por golpe, com malandragem, com linguagem de Zé Pilintra ou de pombagira, agindo acima da justiça do Eterno para ganhar vantagem. Depois vai passar vergonha porque não é do Criador, não foi o Criador que abençoou, nem deu. E aquele casamento não é arranjado pelo Criador, é pelo ego dela. Essa é a grande realidade. Não é, irmão Walter? Número 13. Deitados entre os redis, sois como as asas da pomba, cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. Quando o Todo-Poderoso ali dispersou os reis, caiu neve em Zalmon. Monte grandíssimo é o Monte Baçã. Monte de cimos numerosos é o Monte de Baçã. Porque estás ao monte de cimos numerosos, olhando com inveja o monte que o Eterno desejou para a sua habitação. Na verdade, o Eterno habitará nele eternamente.
Os carros do Eterno são miríades, milhares de milhares. O Eterno está no meio deles, como um Sinai no santuário. Quantos carros do Eterno existem, irmã Tânia? Para nós que lemos Bíblia, e não só porque ler, mas ter uma compreensão que o monte do Eterno é Kadosh, é santíssimo, e que existe lá miríades de carros do Eterno para elevação espiritual. Só de um lado, irmã Tânia, existe 18 mil carros celestiais do Todo-Poderoso, como está escrito em Ezequiel, tá bom? E esses carros que elevam a gente, tá bom? Fiquem ligados aqui na escritura, tá bom? E não assuma a vibração externa. Fique atento aqui à palavra, tá bom? Então, as miríades são milhares de milhares, o Eterno está no meio deles, como em Sinai, no santuário. Então, quando você se eleva, irmã Tânia, no caráter de estudo, shiur, estudar a Torá, estudar Taná, estudar Novo Testamento, o Eterno vai estar no meio, na tiferet, na coluna do meio, entre sua mão direita e entre a sua mão esquerda. Em outras palavras, você vai absorver a verdade no seu peitoral. Você vai ter a compreensão real do que você está estudando. Porque você está buscando a verdade com o Criador. É isso que o Eterno está tratando aqui, tá bom? Muito bem. Os carros do Eterno são miríades, milhares de milhares, o Eterno está no meio deles, como em Sinai, no santuário. 18. Tu subsiste ao alto, levando os teus cativos, recebeste os dons dentre os homens, e até dentre os rebeldes, para que o Eterno habitasse entre eles. Observe que aqui há uma raiz. 18 em hebraico é Rai. Rai é vida. Então aqui está tendo um tratamento que o Eterno habita entre pessoas justas que se elevam e querem evoluir, mas o Eterno habita no meio dos rebeldes. Olha só que coisa. Por que? Eu esqueço o nome da irmã. Por que, irmã Marli, o Eterno habita dentro dos rebeldes? Coloca a sua posição sobre isso. Na criação dele, mais pervertida. Mais pervertida. Então, por que a perversão? Pode ser pela alimentação, pela falta do ouvir, né, irmã? Falta de falar também, e falta de compreensão, que é o nosso entendimento. Isso traz a perversão à vontade do Eterno. Parece que tem Tessalonicenses 2, né? Que é o caráter de espírito do engano. E assim o Eterno habita-se também. Para o Hashem, 19. Bendito seja o Eterno, que diariamente leva a nossa carga, o Eterno, que é a nossa salvação. Irmã Joana, ela está no banheiro, né? Está bebendo água. O Eterno recebe e leva a nossa carga tributária. E ele é a nossa. Diariamente ele leva a nossa carga. Que carga é essa? Que carga é essa diariamente que o Eterno leva? A carga que o Eterno leva diariamente nossa é o nosso papel da questão tributária, da questão emocional e também metafísica. Então, a carga tributária nossa, metafísica, que é o lado espiritual, né, que a gente não consegue ver, o lado físico e emocional, o Eterno leva essa carga diariamente. Nós não percebemos porque nós não temos um processador. O nosso cérebro, irmã Eunice, não é um processador que a gente tem a capacidade de ver o que está acontecendo lá na sua casa agora.
O Eterno te limitou dentro de um corpo de carne e você só sente a vibração se você se santificar muito ao 8º dia. Aí você sente o que está acontecendo com Wesley. Será que você deixou o ferro elétrico ligado? Aí você percebe um pouco. Mas a nossa vida, o nosso cérebro, não é um processador para que você capte toda a energia em volta de você e até em outros países. Nós vamos ter essa capacidade agora, em breve. Mas quando nós recebermos o corpo de luz. Porque nesse corpo aqui de carne, nós apenas temos a capacidade de chegar ao 8º dia e lutando muito, né? O nosso querido Yeshua recebeu 9 emanações. O Eterno tem 10. Yeshua tem 9, Elias tem 9, Enoque tem 9, Samuel também parece que teve 9, né? Várias pessoas de Israel e até aqui mesmo, né? Do Brasil teve 9 emanações, né? Pessoas que atravessam essa parede aqui e vai embora, né? Como Yeshua orou, acalmou o mar, orou, a criança ficou viva, é a 9ª emanação. Nós temos 3, 4, alguns conseguem ter 7, 6. É ótimo, você ora, melhora, cura, né? É ótimo esse tipo de emanação. Mas o nosso cérebro é um processador que não consegue captar a energia total do universo. Nós não temos essa capacidade. Nós estamos aqui para ter. Esse é o papel da crente. O crente vem na congregação para buscar elevação espiritual para ter o 8º dia, depois do sábado. O 8º dia é maravilhoso, né? Você sente tudo que vai acontecer amanhã. É ótimo, muito bom. Então, o nosso papel é esse. Buscar a elevação espiritual e também estar no mundo vindouro com honra, né? Não com pão da vergonha. Tá bom? Pão da vergonha é um caráter que tem um tempo determinado, né? Vai chegar um momento que ele vai perder aquilo que ele buscou. Um exemplo disso, irmão Cláudio, nosso querido Iov. Irmão Cláudio, a palavra diz que Jó, ele era um homem justo, que era tão correto, e por que o Eterno permitiu de o inimigo tocar nas coisas que ele mais amava? Simples. O Jó perdeu-se tudo, aquilo que ele mais amava, porque o Jó ele era conselheiro do faraó, junto com o sogro de Moisés, Jetro, e mais um outro irmão. E foi Jó que aconselhou o faraó a aumentar a quantidade de trabalho dos hebreus para fazer tijolos com os pés. Foi ideia de Jó. E isso acendeu um desejo maravilhoso e magnífico de Rassatã. Então ele é hebreu, está desejando mal para os seus irmãos? Eterno, posso tocar nele? Pode, só não toca na alma. Então foi por isso que ele recebeu essa punição de carete, como a gente falou no início da nossa conversação aqui. Então nós não podemos passar a carroça na frente do gado, desejar aquilo que está fora da sua compreensão, ainda que você seja líder. Ele era conselheiro mor do faraó. Qual era a obrigação dele? Ficar na dele. E não dar um exemplo terrível desse. O pessoal já sofrendo ele fazer um papel daquele. A punição veio, mas veio que veio bonito, hein? E ficou uma situação complicada para ele. Depois ele recebeu mais uma vez uma oportunidade, mas numa outra configuração, não naquela configuração que ele tinha dantes. Creio eu que aquela configuração que o Eterno removeu dele não foi
de caráter honesto. Fique bem claro sobre isso. Por que, irmão Cláudio? Porque o Eterno não dá lugar à injustiça. O Eterno não vai fazer mal por você se você não plantar ou colher. Se ele permitiu, alguma coisa você plantou. Né, irmão Val? Alguma coisa errada você fez para o Eterno permitir de Satanás tocar nas 7 filhos de Jó e na riqueza dele. Então nós não podemos ficar na consciência egípcia nesse estado narcisista das nações. Irmã Eunice, as nações estão doentes. O governo, o receber dos pobres e necessitados, toda a nação, eu digo nação, é todo o processo que a gente lida aqui no Brasil, estão com Metsorá, com lepra, doentes. Eles não vibram a santificação. Entendeu? Eles vão remover você rapidamente, sem você perceber, de uma forma como uma cobra sutil, vai remover você do altar da santificação rápida, porque você não quer ouvir o chamado eterno. E é necessário ouvir o Criador. Vamos lá? Passou que... Deixa eu ver. 20. O Eterno é para nós um Eterno que liberta, de libertação. O Eterno pertence ao livramento da morte. Isso é muito importante, tá? Vou repetir o 20. O Eterno é para nós um Eterno de libertação. O Eterno pertence ao livramento da morte. Então, se nós adorarmos o Eterno, irmã Tânia, nós estaremos com livramentos da morte, como aconteceu com Yeshua. Como ele foi super obediente, ele foi livrado da morte. Ele conseguiu se restabelecer. O nosso querido Elias foi ainda mais, porque Elias nunca morreu. Elias está vivo. Enoque está vivíssimo. Elias também. Todos os homens que fazem circuncisão em Israel, em qualquer lugar do mundo, o médico e o rabino ao lado colocam-se uma cadeira para Elias sentar. E comigo foi assim lá em Brasília. Todos os homens que fazem circuncisão têm a oração de Elias. Eles botam essa cadeira branquinha aqui do lado de onde vai fazer a cirurgia, porque Elias está vivo. Elias é um testemunho vivo, eficaz, de que a palavra do Eterno, esse versículo 20, ele existe, ele livra da morte, sim. A todo tempo o Eterno livra-nos do espírito da morte. Ele trabalha 24 horas. Nós sabemos disso, né, irmão Walter? Tem que acreditar nisso. Tem que acreditar nisso. E o Eterno livra a gente porque nós somos obreiras obedientes às Escrituras. 21. Mas o Eterno esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo daquele que prossegue em suas culpas. Bom, aqui esse versículo os rabinos comentam muito sobre ele, né, do crânio cabeludo, e que eles apontam uma culpa para a gente. O que é isso, irmão Cláudio? É a questão da nossa força de vibrar em orações, de receber o serviço divino todos os dias de forma correta. Então, isso evita dos 365 acusadores acusar a gente, como o de Jó aconteceu com Jó, né, com o irmão Iov. Nós temos, irmã Marli, 365 anjos que acusam a gente meio-dia e 365 que acusam meia-noite. As mulheres são acusadas meia-noite. Esses 365 anjos vão no céu, lá em cima no trono, nos pés do Criador, e aponta tudo que você fez, de meio-dia a 11h59 da noite, de errado. Ela fez isso, ela xingou, ela não orou à tarde,
ela não fez isso. Ela estava assada, ela estava frita. Podemos tocar em alguma parte dela? Adonai. E os homens a meio-dia. De meia-noite 1 a 11h59 da manhã, todos os homens são julgados meio-dia em ponto. Tá? Tudo que eu fiz. Ele orou? Não. Ele xingou? Ah, tá. Está anotado aqui. Podemos tocar nele? Podemos? Então, esses acusadores são crânios cabeludos que têm essa força como os nossos cabelos para acusar, que são centenas de erros que a gente faz todo dia, né? E observe que tem mês que você está leve, está tudo calmo. Tem semana que está uma situação terrível que você não consegue entender. E se você parar, anotar num caderno ou pensar o que você fez, você vai ver, menino, é isso mesmo, gente. Nossa, que coisa, hein? Então, para evitar de nós passarmos o que Jó passou, faça a oração da manhã, faça a oração da tarde, evite se aborrecer, faça jejum, se aparta de rodas de pessoas desobedientes para não sobrar para você. Amém? Amém. Versículo 22. Disse o Eterno, eu os farei voltar de Baxã. Falo-eis voltar das profundezas do Iã, do mar. Por que o Eterno vai remover a gente de Baçã? Porque Baçã é uma terra que tem muito boi, gado, manteiga, queijo, leite quentinho de Nescau. É a parte carnal nossa que a gente só quer sentir prazer. Beber e comer, ventilador e ar-condicionado. Né? A parte do Baixão. E do Iã Suf, do mar, que é a falácia, a rodinha na esquina. Né? Esse mar grande de Globo, Big Brother, WhatsApp, Facebook, Twitter, e uma série de imagens de escultura que para o Eterno é denominado mar. Então, temos que sair desse tipo de fragrância e de vida, de visão, para nós evitar. Então, ele pede para a gente voltar de Baixã. Né? Não é a alma animal que vai nos conter ou vai nos sustentar eternamente. Eu dei o exemplo do irmão Belo e a irmã Graciane. Né? Ele tem tudo. O Baixã, a carne, tem tudo. Peça de picanha lá desse tamanho, mas não vai te dar vitória nenhuma. Não vai solucionar nada. Pelo contrário, pode até te matar, né? Então, esse caráter do Baixã e esse caráter do mar é uma consciência de a gente sair da dependência física. Volte para o Eterno. Muito bem. 23. Para que mergulhes o teu pé em sangue, para que a língua dos teus cães tenha dos inimigos o seu quinhão. Então, está aqui nítido, né? O quinhão nosso sobre os inimigos é se elevar espiritualmente e ter a capacidade de fazer com que a alma animal sua obedeça o seu espírito. Né? Como eu tenho feito. Rapaz, esse menino é fogo, 12 horas, como é que você aguenta em jejum? Porque o meu espírito tem que ser maior que a minha carne. Porque se eu desejar tudo que eu ver na rua e fazer tudo que vem na minha cabeça, eu vou pro brejo rápido, né, irmão? Eu tenho que dominar a vontade da minha carne. Senão fica difícil. Né? E como eu faço isso? Como você volta para o Eterno, passando por esse sofrimento na calma? Eu lembro de problemas piores do que eu já passei, eu lembro de bênçãos que eu quero receber, e isso me dá força para aguentar as 12 horas de jejum. Essa é a minha defesa. Minha força é essa. Eu coloco algo terrível que eu vi na sociedade, que aconteceu comigo, o que pode acontecer. Então eu vejo essa tragédia e falo, bom, é melhor fazer, porque eu não quero passar por isso. Então esse é o meu combustível de fazer
12 horas de jejum, 13 horas e 40, 14 horas, né? Eu faço porque eu quero voltar para o Criador. Eu quero dominar a minha carne. Não quero que minha carne faça o que Graciane fez com Belo. Eu e a Tânia, irmã Marli, nós fomos ali no Botafogo, naquela ponte que vai para o Rio de Janeiro, que tem a garagem da 1001. Eu e Tânia fomos lá visitar um casal que estava passando fome. Fomos lá embaixo da ponte, chegamos lá, tinha uma criança, uma menina de 2 anos e 8 meses, um de 4 e mais o outro que eu não me lembro. Um marido sem camisa de bermuda, descalço, com a bombona de carinha da roça, bebendo cachaça, e a mulher fumando cigarro na porta do barraco. E sabe o que ela falou com a gente? Jamais eu vou largar ele, porque se nessa situação ele está comigo, eu vou ficar com ele até o fim. Eu tenho certeza que um dia Deus vai levantar a gente e vai dar emprego. Tá bom? Aí me pega a senhora Graciane de Belo, com milhares de dólares no bolso, geladeira entupida de picanha, fazendo uma palhaçada daquela ali. Tá? E lá embaixo da ponte ali mora uma família sem nada dentro de casa e com fidelidade total. Total. Então essa é a diferença de querer voltar para o eterno. Tem pessoas que não valorizam o que tem. Isso é um absurdo. Eu fui lá e vi. Ela chorou, um bafo de cachaça terrível. Não repara não, a gente bebe para matar a fome e a vontade das coisas. Pelo menos a gente não está fazendo mal a ninguém. Foi o que ela falou comigo. Tá? E o mais duro de tudo é que o político que a gente estava trabalhando na época, o Claudinho da Ração lá do bairro da Glória, não deu a cesta básica para aquele casal. A gente foi lá, prometeu e o político mesmo não deu. Então não adianta você se acoplar às nações. As nações estão doentes. Nós temos que se acoplar com o povo do Criador. O povo do Criador aqui eu confio, acredito, fico imaginando lá em casa a nossa presença aqui agora, mas da rua não adianta que eu não confio, eu já passei por várias situações, eu vi isso lá embaixo da ponte, é terrível, né? Mulher com o armário vazio, sem um papel higiênico e com fé ali. A outra morando na Barra da Tijuca, né? Fazer um papelão daquele ali. Incrível, né, irmão Val? Incrível. É incrível isso. Entendeu? Então eu já passei por esses altares de experiência com as nações. Tem nações que obedecem o Eterno sem nada. E tem nações que têm tudo e ainda zomba ainda da força do Eterno. Muito bem. 24. Viu-se, ó Eterno, a tua entrada, a entrada do meu Criador, meu Rei no santuário. Então, é uma propriedade, né? A gente enxergar a porta do Eterno. Qual é a porta que nós devemos entrar? É a porta do Criador. E Ele é o nosso Rei. E é um santuário real meu. Então, é uma propriedade. Entendeu? Eu compreendi isso nessa moça, né? E naquele senhor, naquele rapaz, casal de 30 e poucos anos. Né? E é uma propriedade deles. Né? Então, para a gente viver uma santificação com o Criador, é entender o Eterno, entender as suas escrituras, praticar a sua palavra, e assim a gente vai entrar na porta do Eterno, né? E não entrar numa porta fora do Criador. Iam na frente os cantores, atrás os tocadores de instrumentos, no meio as donzelas que tocavam adufes. Bendizei o Eterno nas congregações. Ao Criador, vós que sois da fonte do povo hebreu. Ali está Benjamim, o menor deles, na frente, os chefes de Judá com o seu ajuntamento, os chefes de Zebulon e de Naphtali. Ordena, ó Eterno, a tua força.
confirma, ó Eterno, que já fizeste por nós. 29. Por amor do teu templo em Jerusalém, os reis te trarão presentes. Repreende as feras dos canaviais, a multidão dos touros, com o bezerro dos povos. Calca aos pés as suas peças de prata, dissipa os povos que se deleitam na guerra. Venham embaixadores do Egito, estenda a Etiópia ansiosamente as mãos para o Eterno. Reinos da terra, cantai ao Eterno. Cantai louvores ao Eterno. Aquele que vai montado sobre os céus dos céus, que são desde a antiguidade, em que faz ouvir a voz veemente. Atribuir a força do Eterno sobre Israel. Está a sua excelência e a sua força no firmamento. Ó Eterno, tu és tremendo desde o teu santuário. O Eterno de Israel, ele dá força e poder ao seu povo. Bendito é o Todo-Poderoso. Então, nós bendizemos o Eterno, né? O Eterno, ele é bendito por si só, através da nossa busca da palavra. Quando a gente busca o Eterno, nós entendemos que existe esse bendito, né? Incrível você ver esse casal sem nada, mas ele é bendito o nome do Eterno, no nada ali, embaixo da ponte, aquele esgoto passando e crianças peladas e sem nada para comer, 2h30 da tarde, a hora que chegamos lá, e uma honra ao Eterno magnífica, sem nada, irmão. Sem nada, 2h15 da tarde, a hora que nós chegamos lá. Né? E a pessoa com ar-condicionado de 40 mil BTUs, caminhonete Cherokee, empregada, aquela máquina de lavar de R$4.500 que já seca, com tudo na mão, fazer um papelão desse. É incrível isso. Eu, particularmente, eu não concordo com erro. Eu não consigo absorver erro nessa consciência. Entendeu? Não tem como a gente isentar um erro desse. Né? Porque não tem como ter explicação. É um erro premeditado porque a pessoa quis fazer por má fé. Ela não fez porque ela não tinha entendimento. Ela fez sabendo que não poderia ter feito. Tá? Então, a valorização à vida é você valorizar meate meate, o pouco a pouco que você tem do Eterno. O povo do Criador é uma sarça. Ontem nós falamos um pouco sobre isso. Nós somos uma sarça ardente, lá em cima no alto, sem folhas, cheio de espinhos, uma aparência feia, né, modesta. Assim somos nós, as judias, os judeus, as hebreias e os hebreus. Nós não podemos vivenciar o modelo das nações. Né? As nações, o homem bota brinquinho, né, Val? Tem um brinco aqui, tem uma coisa, um piercing no nariz, tem um ferro enfiado na língua, né? Tem um cabelo azul moicano, mas você imagine eu do jeito que eu sou, né? Pretão, negão, com um troço de mocano roxo aqui em cima, parecendo um galo, né? Você já pensou que coisa terrível? 11 horas da noite encontrar com a pessoa dessa na esquina do J. Pavani? Não tem... Que coisa terrível. Então, nós não podemos seguir a orientação das nações. Nós seguimos uma sarça ardente como Moshe recebeu lá em cima. Nós somos uma sarça, sem apetrechos, né? Sem muita coisa, uma forma muito simples. Mas dentro dessa sarça há uma essência magnífica. Essa é a diferença das mulheres judias, né? Das mulheres hebreias e dos homens também. Que por fora é feio, né? Uma barba dura, uma coisa estranha, né? Um pano amarrado na cabeça. É uma sarça. Mas por dentro é doce, é bom. Não vai fazer o que Belo fez com Viviane, porque ele está pagando o que ele fez com Viviane Araújo. Né? É a lei do retorno. Né?
o bife agora vai virar. Fritou um lado, né, Vamos? Agora vai virar o outro, né? Tem que. O fogo é assim, né? Sabe? Então a gente está dando esses exemplos que passa aí na mídia, né? Aí eu aproveito e pego esses exemplos para mostrar à sociedade que sem Torá passa vergonha mesmo, né? Muito bem. Agora nós vamos estar falando um pouco de dois capítulos importantes que é a paraxá desta noite, a paraxá Metsorá, a paraxá da lepra. Eu vou levar 4 minutos para falar o capítulo 14, 4 minutos para falar do capítulo 15. Tá? Eles são capítulos que falam da lei do leproso, né? E também esse aqui, que é da impureza do homem e também da mulher. Muito bem. Metsorá, lepra. Lepra é uma consciência que nós falamos semana passada, de que é brotável na nossa consciência, nas nossas vestes. Ela não foi um apontamento que veio pelo correio, ou alguém fez macumba, né? Ou foi o diabo que colocou. Não. A lepra é um sistema eletromagnético, ele é um sistema metafísico que é brotável na nossa carne, nas nossas vestes, que o Eterno nos livre disso, parede da sua casa, né? Em barba, em mente, e ela é brotável porque a pessoa ela faz uma mistura, um quelaim. Quelaim em hebraico é mistura das consoantes, sem justiça. Então, quando eu falo de uma pessoa sem justiça, sem saber o que houve, eu cometo a famosa fofoca, né? Ou falar mal, não é assim, vamos? E essas misturas, esse quelaim, dá-se o nome de quelaim. E isso forma-se na nossa carne, na nossa alma, barba ou mente ou na parede da casa, lepra. Como isso é feito, irmão Cláudio? Nós temos o nosso processo bioquímico, que é citosina, tinina, guanina, serotonina. Nós temos esses guardas, são anciões que o Eterno colocou no nosso sangue para calibrar as nossas emoções, calibrar o nosso veículo, que é o nosso corpo. Né? E eu já dei vários exemplos aqui falando sobre isso. O Caim, que não calibrou a tinina, que é o nosso polaramine, que faz você sentir prazer, faz você se irritar, faz você matar uma pessoa, como Caim matou, né? Ou fazer besteira sem pensar. O nome desse bioquímico que tem no nosso corpo, que faz você se empolar, ter urticária, é tinina. É o polaramine natural do Criador. Ele é muito perigoso, ele é um fósforo, né? Ele acende o fósforo também e faz você xingar, brigar, né? Faz você ficar forte, pegar um saco de cimento. É esse guarda que existe no nosso corpo, tá bom? Já o fósforo, ele tem também, não só na carne, mas tem nos ossos também. Nós temos 40 mililitros de fósforo. O fósforo, ele acende mesmo, né? A chama que faz você suar, faz você desejar, é o fósforo, junto com a tinina. E esses dois elementos, junto com a guanina, a serotonina, a tinina, a guanina, vai trazer aí um desequilíbrio dentro do seu organismo e vai fazer brotar essa ferida, essa lepra na sua pele. E também, energeticamente, vai brotar na casa, porque a casa sua é o seu segundo corpo. E ela vibra tudo que você pensa. A nossa casinha lá que a gente tem, né? Ou que você mora. Então, se você estiver mal, ela vai ficar má. Lá em Israel, as pessoas que escolhem casamento, adivinha como que as judias e os judeus escolhem? Vai pensando aí que eu vou beber água. Adivinha como o povo lá de Israel antigo, e até nos dias atuais,
escolhe uma namorada para namorar? Vai pensando aí. Vai pensando. Tá vendo essa porta aí? Através da porta da casa da moça, que o rapaz escolhe a moça. Se a porta for caída, mal. Se for bem caprichosa, bonitinha, com florzinha, ó, maravilha. Então, através desses movimentos, a gente adquire sabedoria. O povo de Israel é sábio porque eles estudam a fundo sobre várias coisas. Essa fala aqui eu aprendi com os rabinos do Rio de Janeiro, em 2012. Né? E lá é escolhido as namoradas pelo estilo da porta. Se a porta for caída, eles passam longe. Deus me livre, né, irmão? Se for linda com florzinha e tal, se for cara, opa! Nós vamos lá, hein? Então, assim é o caráter nosso com o lidar das coisas. A Metsorá lepra, ela é causada porque você forma mundos sem ciência. Eu falo mal de Marli sem entendimento. Você conhece Marli? Você sabe o que ela está passando? Então não fala bobagem, Cláudio. Porque essa fala sem perna e cabeça vai causar em mim, tá, um processo da minha tinina com a guanina e vai brotar certamente a lepra espiritual na minha pele, nas minhas vestes, e vai dar um problema seríssimo. A vida da pessoa fica toda embananada por causa da fofoca e falar sem você ter ciência. Aconteceu com quem, irmão Kraus? Miriam e Arão. Aconteceu isso. E mais quem? Jó também. O Jó foi pior, né? E mais quem? Doeg. Mais quem, irmão Kraus? Datã, Corá e Abirão. Mas quem, irmão Kraus? O ladrão que estava ao lado, na cruz também lá. Um ficou absolvido, mas o outro também. Então, através da nossa fala, nós formamos mundos, podemos criar lepra, que o Eterno nos livra disso, e podemos ficar num estado terrível de inércia, né? De codependência, como as nações estão. Eu vou ficar aguardando, assim, na inércia. Se eu morrer, está morto. A fé de Zeca Pagodinho, né? Como é que é a fé de Zeca Pagodinho que nós falamos ontem, meu Val? Deixa a vida me levar. O leproso, ele é assim. Bom, se a vida me levar, tá bom. Se não me levar, também está ótimo. Se me matarem, amém. Se não me matarem, amém. Deixa a vida me levar. É a fé do profeta Zeca Pagodinho. E nós não queremos isso na nossa vida. Porque lembra que nós falamos no início do rei que existe dentro de nós? Do papai que você deveria honrar, irmã Marli? Então, o lado masculino seu de não é não tem que funcionar. Você não pode admitir erros dentro do seu lar, dentro de você mesmo. Você tem que acender esse rei. Assuero, que muitas das vezes ele é, como meu filho falou uma vez comigo, passivo, né? Ou seja, frouxo, rei Assuero. Mas Esther, que teve uma força tamanha, né? Aprendeu com o tio Mardoqueu. Então, essa Esther que está dentro de Marli, ela é acendida sim. Mas o rei Assuero tem que se acender também. Porque senão a neta de Nabucodonosor pode prevalecer. Quem é a neta de Nabucodonosor? Lá no livro de Esther, a primeira esposa de Assuero, a Tisvá. Ao contrário dela é o quê? Vaste. E o nome da gente diz tudo. Né? O pai dela botou Vaste e foi o que aconteceu no final da vida dela. Vaste embora. Porque pelo amor que você tem ao Criador, você não obedece o Eterno, então vaste embora. Se vira, vai embora daqui. E vai entrar Esther,
que vai dar a honra, pompa e circunstância. Então, cuidado com Vaste, porque o nome dela, na verdade, não é Vaste, não. Nas nações é o contrário. Tisvá, embora. Bendito seja o Eterno, obrigado, Adonai, por essa libertação tremenda que o Senhor vai fazer conosco aqui. Então, precisamos acender a Marli e Esther e o rei Assuero também, está aí ao lado aí. Mesmo que é virtual, a gente não enxerga, mas o moção bonito está aí do seu lado. E você tem que valorizar esse homem, para você não ir embora com Vaste também, que eu até não te digo disso. Né? Não é verdade? Então, o conceito da Vaste é uma lepra que tem que sair, porque ela é inerte. Ela não age, ela não sabe fritar um ovo, ela não lava banheiro. O rei Assuero chamou para ela ir no vinho lá, na coisa, e aí os conselheiros falaram, ó, rei, vamos chegar aqui, meu querido, ó, você vai ter que dar um fim nessa mulher, porque você é rei daqui do Irã todo. Você imagina bem, se a dona do país não está te obedecendo, as mulheres servas de todo mundo vai fazer o mesmo. Tira ela do altar agora, dá o seu jeito. E proclama uma lei que daqui a um ano você vai casar com uma outra moça. E ele teve que fazer isso. Tá? Então, precisamos remover algo que parece que é fraca, né? Às vezes você tem medo de tomar uma certa atitude para mudanças na sua casa, para botar o fogão ali, para tirar o portão do carro, botar no pedestre, para você impor e falar, não bota mais esse tênis aqui. Então, é necessário acender essa Esther e o rei Assuero com Madorqueu, né? Porque às vezes esse rei ele é passivo, ele precisa de um empurrão, né, para ele tomar atitude. Viver eterno, viver Bíblia, viver Torá, viver isso aqui que a gente está agora é atitude também. Se você não tiver atitude de orar, tiver atitude de pensar que vai conquistar com Kavaná, Kavaná é pensar que já conseguiu com força. Pode se acender dentro de você essa tal de Vaste, entende? Ou aquele Assuero covarde que teve que ser induzido pelo um servo, né? Foi Madorqueu que botou ordem lá dentro do reinado, que ele como rei e nada era nada. Como belo é, né? É belo nas palavras, é belo para cantar, mas é um covarde e homem que estava mandando na mulher dele. Assim são os homens atuais aí, né, irmão Paulo? Que não existe casamento mais. Se você falar uma pregação dessa aqui, numa favela, um lugar de elite, você pode ser morto, você vai ser hostilizada, porque a verdade não pode ser brotável. Tem que estar no padrão do Egito, das nações. Né? E o homem não pode impor mais. Se o homem impor hoje, vem a irmã, vem a tia, vem a vizinha e impõe contra a autoridade dele. Então o casamento hoje já acabou, ele não existe. Os poucos que têm, os homens estão com medo de se aproximar, porque não obedece o alinhamento da Torá. E isso causa danos na majestade do próprio casamento, até da própria pessoa que fere o casamento. Casar com o Eterno é isto aqui. Quando eu casei com o Criador, eu falei com ele com sinceridade. Então, eu preciso honrar o meu noivo, porque eu estou casado, a minha alma animal feminina é casado, quer dizer, o meu lado bondoso é casado com o Todo-Poderoso. Eu quis isso. Levei 9 anos balançando o ombro dele até eu quero fazer circuncisão e os judeus do Rio de Janeiro ricos me cobraram R$ 8.600. Eu não tenho nem dinheiro para fazer compra, como é que eu vou arrumar 9.000? Porque 400 de passagem para me ir e voltar. E 9 anos depois, o Eterno pagou a circuncisão para mim. Aí eu fui lá em Brasília e fiz lá com o host da Bahia e uns homens da Embaixada de Israel.
Eu fui lá, fiz, botaram a cadeira para Eli sentar e assistir a cirurgia, oraram, me deram dinheiro, me deram 2 pizzas Maracanã e me botaram na rodoviária e eu voltei para Macaé. E fui abençoado. De graça. Eu falei, Eterno, paga para mim, porque eu não tenho condição de arrumar 9.000. Né? Porque hoje a fé desses obreiros que você está vendo aqui é só se pagar. Se você pagar, você se torna um judeu. Agora está assim. Se você não pagar, você não é considerado nada. Né? Então eu tive que aprender o hebraico sozinho dentro do meu quarto. O árabe eu estou arranhando um pouco. Vou aprender, porque depois eu vou começar a pregar em árabe no YouTube, para mostrar aos covardes que o Eterno é comigo. Né? E nós precisamos mover com emuná a vontade de fazer o Eterno e não entrar na inércia, né? Para a gente não sofrer. Então, o leproso ele é curado quando ele volta para o Eterno. No capítulo 15, fala da impureza do homem e da mulher, fala da relatividade íntima. Sabemos que o mundo hoje saiu da Torá. Tá? O capítulo 15 de Levítico não existe mais nas nações. Não existe, irmão Grau? Não existe. O capítulo de Levítico é uma relação íntima de mulher e homem. Quando você se beija um homem ou uma mulher, você troca o DNA seu com ele, pela saliva, na relação pela mucosa da sua intimidade. Então, é troca de sangue. Então, o Eterno proíbe uma mulher impura ter relatividade com um homem na sua separação. Ela tem que aguardar 7 dias separada, não pode beijá-lo, não pode ter relação, porque ela está com o processo de endometriose, né? Está descamando a parede uterina, está renovando com fluxo de sangue, e ela precisa renovar o reino do Eterno, que o Eterno chama o útero de reino, e ela não pode ter relação com esse homem. Tá? E o sangue nosso é trocado um com o outro. As enzimas é trocado quando você tem uma relação. E o seu DNA também. Então, quando você se envolve com um homem promíscuo ou uma prostituta, é passado o DNA do último homem que ela se envolveu para o útero dela com o seu. Então, o filho seu vai ter DNA do último homem que ela se relacionou. Fique bem claro sobre isso. Tá? Então, às vezes você tem... Vocês não, né? A mulher tem um filho que é estranho, é rebelde, é diferente. Nossa, eu não consigo compreender por que esse comportamento. Por causa da relação que ela teve lá com outra pessoa antes do casamento. Então, fique impregnado, tá? O primeiro homem fica impregnado nela para sempre. O DNA, quando ela se casar, vai estar... o filho com o próximo marido vai estar acoplado o DNA do primeiro na criança. Tá bom? Fique bem claro sobre isso. Então, nós não podemos misturar uma coisa com a outra. Fique bem claro sobre isso. E o beijo não pode ocorrer porque fizeram uma verificação na Faculdade de Israel e o mesmo veneno da serpente víbora que existe na serpente é o que tem na mulher, na mucosa dela e na saliva nos 7 dias. E essa mucosa, esse beijo de saliva que ela dá beijo o marido, vai causar nele câncer de próstata. Então, por isso, ela também não pode beijar o esposo quando ela está menstruada, porque ela tem a mesma enzima que a cascavel tem no seu veneno. Foi comprovado na faculdade, no laboratório em Israel. Então, o povo tem essa compreensão. Os rabinos, o povo lá é um pouco egoísta. Não passa isso aqui nas nações e o povo não entende. Então, o povo não está nem aí, tanto fez como tanto faz. Mas não pode haver beijo, não pode haver troca. Tá? Então, o capítulo 15, todo sobre impureza de mulheres, de homem,
Relatividade é sobre a intimidade. Você não pode ultrapassar aquilo que o Eterno determinou. Tem muita coisa para se falar, mas a gente tem pouco tempo. Quero desde já agradecer ao Todo-Poderoso por essa oportunidade. E agora nós vamos, depois que terminar aqui a leitura da Páscoa, nós vamos lavar as mãos para a gente fazer o nosso jantar da nossa saída. Nós estamos saindo do Egito hoje para sempre, tá bom? Nós não vamos estar mais na consciência do Egito. Semana que vem, a paraxá de número 29, né? Que nós vamos tratar. Deixa eu ver aqui. Cadê Páscoa? 394. Nós vamos fazer aqui a 394. É rapidinho, tá bom? Ela é simples. Por que a gente vai fazer esse jantar hoje? Para comemorar a nossa saída energética, emocional e, tomara, todos nós aqui, física, de dependência do Egito. Comidas industriais, depender de homem, depender de mulher, depender de governo, depender de uma posição, de uma opinião de alguém. Isso é dependência do Egito. E nós vamos comemorar isso, que é a saída disso. Nós não vamos depender do Eterno, de ninguém. Somente do Eterno que fez os céus e a terra. Amém? Amém. Então vamos pensar. Louvai o Eterno, porque o Eterno é bom. Eterna a sua bondade. Que proclame os que foram por ele resgatados. Os que ele remiu da mão dos inimigos. Trouxe de terras distantes, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Alguns vagavam pelo deserto, por caminhos desolados e inóspitos, e não encontraram cidade alguma para nela se refazer. Famintos, sedentos, sua alma já parecia desfalecer. Clamaram em sua angústia ao Eterno, e os livrou das suas atribulações. Conduziu-os por um caminho reto a um lugar habitado. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Pois fartou a alma sedenta e satisfez com bondade a alma aflita. Os outros jaziam nas trevas, sobre as sombras da morte, presos em grilhões de ferro, oprimidas pela aflição, por terem se rebelado contra as palavras do Criador e desprezado os desígnios do Altíssimo. O Eterno, ele humilhou seu coração com árduos trabalhos. Andavam aos tropeços e não encontravam quem os amparasse. Clamaram em sua angústia ao Eterno, e ele os livrou de suas atribulações. Tirou-os das trevas, libertou-os da sombra da morte e quebrou os seus grilhões. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Pois escancarou as portas de bronze, despedaçando seus ferrolhos. Outros ainda, insensatos, que foram por seu caminho de transgressões e pelas iniquidades que praticavam, são acossados por aflições. Sua alma não aceita conforto. Seu corpo alimenta e alcança os portais da morte. Clamaram em sua angústia ao Eterno, e ele os livrou de suas atribulações. Sua palavra os curou e os preservou da destruição. Louvai, pois, ao Eterno, por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Tragam oferendas em ações de bondade, e com júbilo exaltem suas obras. Aqueles que em seus navios percorrem os mares, comerciando sobre as águas, percebem as obras do Eterno e veem nas profundidades suas maravilhas. Pois ante sua ordem surgem ventos tempestuosos que encrespam as ondas, que se erguem para os céus e descem aos abismos, angustiando suas almas, derretendo sua coragem, cambaleiam como ébrios, desvanece sua sabedoria, inútil é a sua habilidade,
clamaram em sua angústia ao Eterno, e ele os livrou de suas atribulações. Ele faz cessar a tormenta e aquieta as ondas. Alegre-se então, porque acabou a tempestade. Ele os conduziu ao porto desejado. Louvai, pois, ao Eterno por sua bondade e pelas maravilhas que realiza em favor dos seres humanos. Exaltem-nos na congregação do povo e glorifiquem-se na Assembleia dos Anciãos. Pela maldade de seus habitantes, ele torna estéril a terra frutífera, converte rios em desertos e fonte de águas em terra seca. Em contraste, pelos que o merecem, converte o deserto em lago, a terra seca em fontes de água. Ampara os famintos para que se edifique uma cidade para a sua habitação. Semeia os campos e plantam vinhedos, que proporcionam frutos copiosos. Abençoa-os e, por sua bênção, se multipliquem em grande número, mas nem por isso lhe falta gado, embora estivesse há pouco abatidos pela tristeza, opressão e aflições. Sobre os nobres que não seguem seus ensinamentos, derrama seu desprezo e os faz vagar, errantes por caminhos errôneos. Aos humilhados pela opressão, porém, ele eleva e torna numerosas suas famílias. Vendo isto, alegrar-se-ão os justos e calar-se-ão os ímpios. Que disso se aperceba quem é sábio compreenderá, então, a bondade e benevolência do Todo-Poderoso. Hag Sameia Pessah. Tradução: Feliz festa da Pessah, da passagem, a todo o povo do Eterno que tem temor a ele e que quer sair da consciência do Egito. Sejam felizes nesta semana, que o Eterno abençoe a todos e guarde, e livra-os de todos os males, e conceda a vida e vida com abundância a todo o povo. Podereis a todos lavar as mãos e sentar à mesa para nós fazermos o banquete de Pessah em homenagem à saída do relacionamento abusivo. Amém, amém. Uma boa noite a todos. Sábado que vem estaremos aqui a partir das 18 horas para Parashá e também estudo do hebraico. Amém? Amém. Muito obrigado pela presença de todos. Shalom.